Boa noite a todos, a todas, a todos. Sejam muito bem-vindos ao nosso segundo dia de pressões no trabalho, nas organizações, como é que vamos sair desta, né? E eu sou Margarita Morales, aqui está Marisa Jimenez, o Eduardo, estamos juntos com vocês nesta noite, neste segundo dia. Amanhã teremos um terceiro dia, então estão todos já convidados. Também está com a gente a Larissa e a Cláudia, que elas estão aqui nos apoiando. A Cláudia cuida da área da expansão da ontológica e a Larissa está aqui nos dando um suporte para darmos conta de estar com vocês mais presentes, né? E aí a gente está no segundo dia. No dia de ontem, a gente esteve conversando a respeito do pensamento de design, dos estados de ânimo que nos bloqueiam, para a gente mudar, né, para lidar com essas pressões. Então, eu queria começar pedindo para quem participou do dia de ontem, que coloque no chat que coisas vocês lembram de ontem, que marcou vocês, para a gente ir alinhando assim então o que de ontem o que mais te impactou, né? Então vocês podem ir escrevendo e enquanto vocês escrevem, o objetivo do dia de hoje ele tem a ver com desbloquear esses estados de ânimo disfuncionais que a gente trabalhou ontem, se conectando com a segurança psicológica. Então, nesse espaço do design ontológico, comportamental de times e cultura, como é a gente desbloquear esses estados de ânimo que são disfuncionais e como é que a gente pode, então, usar isso aplicando, desenvolvendo, trazendo para as nossas organizações e para nós mesmos a segurança psicológica. Aqui a Ana está colocando. O que mais me impactou foi a diferença entre os estados de ânimo e as emoções. Ótimo. Só posso mudar aquilo que consigo nomear. Isso mesmo, nominar. Tudo E o bem. Rangel também colocou como os estados de ânimo podem direcionar nossa realidade e o fato de que podemos desenhar nossos estados de ânimo. Isso mesmo. E a Daniela colocou aqui a importância do manejo dos estados de ânimo para fortalecer a cultura corporativa. Cristina, a importância de se prestar atenção nos nossos estados de ânimo e buscar a mudança do modelo mental ao enxergar a normose. Isso, bem trazido o tema da normose, a gente também trabalhou ontem. Muito bem. Então, algo mais que queiram compartilhar? Isso. Reflexões sobre o que podemos ou não acessar. Isso. E outra coisa que a gente trabalhou foram quando nossos desafios são acionáveis ou não acionáveis. Estou aqui complementando, né? Sobre os consensos culturais. Bom, o dia de ontem foi intenso, foi muito rico. Isso. A aceitação do não acionável. Ontem foi bem lindo, bem rico o encontro. E hoje promete. Então, vamos avançar então um pouquinho mais. E eu vou convidar vocês a escutarem uma música. Então, vamos começar escutando e a ideia é que vocês se deixem tomar por esta música, tá? Vamos ter Isso, a Cláudia vai pôr no chat e a sugestão é que a gente acompanhe. Quem quiser cantar de microfone aberto, microfone fechado, a música vai estar no chat, tá bem? A música é longa e o chat não está aceitando. Eu vou dar uma editada, tudo bem? Não deveria, né? Mas Podemos sim. Muito bem. Eu
quero lhes perguntar assim um pouquinho, 2, 3 pessoas, o que sentem quando escutam essa música? Como chegou para vocês? E o que ela pode ter Pode ser aqui abrindo o microfone. e o que a música pode ter a ver com estarmos juntos. Eu acho que uma necessidade de estar presente, né? De viver exatamente aquele momento e eu acho que é um pouco disso. Ainda mais depois de um dia agitado, corrido, eu acho que é uma sensação mais de estar presente. Eu, antes de... meu na mesma linha. Antes de começar aqui, eu tinha uma lista de coisas a fazer. Eu falei, então acho que enquanto eu estou ali ouvindo, eu vou aproveitar. E aí eu falei, não, vou pegar um chá, vou me acalmar e vou ficar nesse momento presente, assim. Vou esquecer a minha lista de tarefas aqui, né? Por um instante. Muito interessante o que você falou sobre a gente se dedicar àquele momento que a gente está vivenciando. Até mesmo porque as perdas que acontecem quando a gente não está focado são maiores do que os ganhos, do que a aprendizagem. Então, eu vou, nesse minuto aqui, eu acabo de fazer uma entrega e vou também fechar o computador e vou me dedicar aqui. Muito bacana. E a música fala sobre isso, sobre a gente não perder os momentos. A vida é tão rara, né, Leila? É a Exato. questão do tempo, né, gente? É interessante, sim, né? Falar, será que é tempo que lhe falta para perceber? Será que é tempo mesmo, gente? É tempo que falta ou é o quê? Né? A vida não para. E a gente vai, né? Vai no automático, ou faz 50 coisas ao mesmo tempo, ou não vive, está sempre vivendo o futuro, está sempre pensando lá na frente. Mas eu me questiono mesmo, né? É tempo? Ou é... O que está por trás do tempo, né? É isso. Eu gosto muito que traz aqui algumas palavras específicas, né, como calma, alma, pressa. Para mim fala muito dessa nossa sociedade atual, onde tudo é demais, tudo é excesso, tudo é exagero, sabe? É a sociedade do cansaço mesmo, que nosso corpo está pedindo um descanso, nossa alma está pedindo um descanso, um regozijo, e a gente não se dá isso porque a gente está muito bêbado com a ideia de que a gente precisa produzir muito e ganhar dinheiro e exercer aquele papel naquela organização e ser gerente, ser diretor, e ser isso e aquilo. A gente esquece de viver, mas a vida é rara e ela passa rápido, né? Eu acho que é essa mensagem que me passa. Para mim, Ótimo. tem uma coisa que ele mostra quase que a ambiguidade entre tá tudo pedindo para eu parar, mas o tempo não para. A vida não vai parar. Mas espera que também a vida é rara demais. Então, assim, é quase como se eu me vejo muito, porque eu me vejo entre esses dois polos, assim. O polo em que eu falo, nossa, meu corpo tá pedindo calma e a vida não para. Mas espera, a vida é tão rara que também tem momentos em que eu vou escolhendo desacelerar, assim, né? Eu gosto muito dessa jogadinha que ele faz entre a vida não parar e como ao mesmo tempo lembrar que ela é rara, assim. Ou ficar no caminho do meio, né? Como caminhar pelas polaridades e escolher o caminho do meio. Que lindas reflexões, gente. E a gente trouxe essa música porque, como eu les falei, vou repetir, o objetivo do encontro de hoje tem a ver com desenhar os estados de ânimo que são disfuncionais a partir de um espaço de segurança psicológica. Então, esta calma, esta presença, este caminho do meio, este reconhecer que a vida é tão rara, tem a ver com essa preparação do campo, preparação do contexto, para que a gente possa conversar sobre segurança psicológica, sobre estados de ânimo, sobre como estamos nos times, nas organizações e como estamos nós mesmos com a nossa vida, né? Então, disso se trata o encontro de hoje. Edu e Marisa, se quiserem colocarem algo, ou se não, seguimos. Seguimos.
Então tá. Então, vamos seguir com o seguinte. Vou lhes propor um exercício, uma prática de uma visualização. Então, eu vou pedir que vocês soltem as mãos, descansem elas sobre as pernas, levem os ombros para trás, sentem-se bem direitinhos, bem direitinhas na cadeira e coloquem os pés no chão. E vamos fazer uma respiração e eu vou trazer uma visualização para este encontro, para este momento. Então, respira fundo e se conecta com o seu corpo. Observa os seus pés, sente como estão apoiados no chão, como o seu corpo está sendo sustentado por essa cadeira. Observa se teus ombros estão alinhados com o quadril. Sinta suas mãos e se conecte com o lugar que só você ocupa, neste lugar onde você está sentado. É um lugar que só você ocupa. Leve sua atenção e conecta com a casa, o espaço que você está. E observa esse lugar que só você ocupa, independente do tamanho do espaço, da casa, do apartamento, ou do escritório onde você possa vir estar. Você ocupa um lugar ali, neste espaço. E se você traz a sua dimensão da sua família, você também ocupa um lugar na sua família. É um lugar só seu, mas ninguém ocupa. E se você observa seu trabalho, se você trabalha numa empresa ou se você é autônomo, se você trabalha em qualquer lugar, qual é a tua presença nesse lugar? Qual é esse lugar que só você ocupa? Qual é o lugar que você ocupa no seu trabalho? Conecta também com o espaço do bairro ou da comunidade a qual você pertence. Há uma comunidade, há um espaço social que só você ocupa. Conecta com esse lugar. E a esse lugar, você pode trazer a legitimidade. Conecte-se com a legitimidade de pertencer a esse lugar, a esse espaço, a esse corpo, a esse trabalho, somente a partir do lugar que você ocupa. É só seu. Ninguém mais pode ocupar esse lugar. Você pode validar esse espaço que você ocupa. E comece a se conectar com outras pessoas que estão ao seu redor. Por exemplo, sua família. E comece a olhar para eles, reconhecendo o lugar que eles ocupam também.
eles também têm um lugar de legitimidade. É um lugar que só eles ocupam. E coloca na sua frente as pessoas com as quais você mais se relaciona, com maior frequência. E a cada pessoa você dá esse lugar de legitimidade também. Todos temos o nosso lugar. E coloca também as pessoas com as quais você tem dificuldades de relacionamento. Talvez com as que você tem conflito. A estas pessoas também reconheça o seu lugar, o lugar delas. Independente se a relação é fácil ou difícil, cada um tem o seu lugar. E leva a esta sensação de legitimidade, de pertencimento, de presença para você. E colocar isso em algum gesto no seu corpo, simbolizando que você pertence, que você dá esse espaço de pertencimento a você mesmo, a você mesmo. E dar a você essa legitimidade, esse espaço de pertencimento, não tira o de ninguém. Enquanto você mais dá para você, você também dá mais para o outro. E muito lentamente, com esse sentimento, pode fazer uma respiração profunda e vai voltando a este lugar, a esta sala, e devagarinho vai abrindo os olhos. Pode devagar voltando, trazendo esse sentimento em que você se sente legítimo. Você tem o seu lugar. Muito bem. Então, podem colocar aí no chat como estão se sentindo. Uma palavrinha, só para registrar. Boa noite para os que foram chegando no caminho. Ótimo. Sentindo calma. Muito bem. Conectada, tranquila, se sente em seu espaço, animada e curiosa. Muito bem, tranquila, ótimo. Valorizado. Calma. Muito bem. Então, tudo isto que a gente está aqui... Ah, tá. Edu que colocou a música de novo, ok. Tudo isso que a gente está aqui construindo neste campo é para que a gente possa, então, ter algumas conversas. E aí agora a gente vai fazer um exercício. Vamos para umas salas em trios, onde a gente vai fazer uma prática, uma conversação. Aí, então... Eu vou aqui um momentinho que estou aqui olhando. Larissa, você pode colocar um minutinho, então, a apresentação, aquele slide? Então, vocês vão ir para uma sala de trios.
A gente vai fazer salas automáticas, vocês vão para essas salas para conversar. E o pedido é o seguinte: conte-nos um momento onde você não foi visto ou ouvido, respeitado como aprendiz, ou respeitado em suas contribuições, ou respeitado para desafiar e confrontar. Escolhe uma experiência, não tem que ser 4, é uma delas todas que mais chega para você agora. E você pode levar como guia, perceber o estado em que você está agora, validado, calmo, tranquilo, e ver quando é que este sentimento não esteve. Então, busca em sua experiência algum momento onde você não foi visto ou ouvido, respeitado como aprendiz, respeitado em suas contribuições ou respeitado para desafiar ou confrontar. Aí, com uma experiência, vocês vão ir para um grupo e vão compartilhar a respeito dessa experiência. E a ideia é que vocês que vocês conversem a respeito do que você viu de novo nessa conversa. O que você viu que chamou sua atenção. Então, se vocês quiserem, a gente pode dar um print aqui no slide e a gente coloca no chat para que vocês descarreguem e levem com vocês para a conversa. Eu vou colocar as perguntas nas salas. Ah, tá bom. Perfeito, Edu. Grata. Então, podemos tirar aí o slide e então vamos para as salas. Alguma dúvida? Você deu tempo, Margarita? Não dei o tempo. Vão ser 15 minutos, tá? Então, a gente está em 19h34, voltamos às 19h50, tá bom? Bom trabalho. Boas conversas. Marga, eu não fui para lugar nenhum. Como? Espera aí que se você não foi, eu já te coloco. Já estamos levando você. Já foi agora. Eu tô louca para ser teletransportada, obrigada. Aí, A Valéria também não. Acho que a Fernanda foi agora. Tem a Valéria Souza, a Cristina. Não, Fernanda. Fernanda está entrando, tá dando como entrando na sala. E a Valéria e a Leila não foram e a Cristina está só. E a Fernanda, ela está com Luísa e com Vivian. Não, a Cristina está com Rangel. Ou tem mais de uma Cristina? São 2 Cristinas. A Leila entrou agora. É, A Leila entrou. A Valéria está entrando. E a Fernanda, não achei ela não. A Fernanda está... Ah, já foi. Ah, a Leila voltou. A Leila voltou. Coloco. Aí as perguntas você vai colocar lá, Edu? Mas ele não está indo aqui, peraí. Ou emocionante. Isso aí é uma pergunta. Melhor pôr o... Alguém me dá o print do... Alguém consegue o print do slide por aqui, que aí eu retransmito. Ah, não, mas eu não consigo pôr arquivo. Não, acho que você não consegue pôr print nas salas. Deixa eu ver aqui. É que ficou em suas contribuições ou emocionante ou para desafiar o... Eu posso transmitir aqui? Posso transmitir? A Leila vai sair e voltar, pelo jeito. Acho que não dá para transmitir, não é? Porque tem que entrar, não? É só as perguntas mesmo. Eu consigo pôr aqui. Só o texto, né? Só o texto.
É. Já ajuda. Aqui tem limite de toques. Foi visto, ouvido. Vou pôr por Gente parte. nova, né? Tem. A Posso, Leila. posso mandar? Pode, você consegue? Pode, porque o meu não estava dando. Mas está mandando na sala, né? Você tem acesso à mensagem da sala, Marta? Sim, já transmiti aqui. Não sei se foi. Foi? Mais fácil entrar e ver se está em todas as salas. Ah, tudo bem. Aparece e desaparece, né? Voltamos às que horas? 19h50? Uhum. É isso? Isso. O que você ia falar, Lari? Não, eu ia confirmar que chegou para eles as mensagens. É. Quando fica flutuando assim, é porque tá rolando na sala. Ah, então. Bueno, como estamos? Gente nova, nós temos 2 pessoas, além da Raquel, que é da Atma, aí a Vicky, temos a Luísa, a Luísa, a Nicole, a Paula Nicole e a Leila. E a Cris? E a Cris Cardoso, isso. Como que a Cris é sua amiga? É minha amiga. Ah, coincidências. É, eu conheço ela desde a Bahia Sul, antes de Suzano. Ela ainda está no Doutores da Alegria? Tá lá. Você lembrou, acho, né? Mas eu já conhecia a Cris. Oi? Eu já conhecia a Cris da Bahia Sul quando eu conheci no Alecrim. Ah, sim, a gente já conhecia, porque a Cris é de 1998, bem das antigas. Nossos filhos estudaram juntos. Ah, eu lembro dessa coincidência. Ela falava de você, eu falava, Marisa? Não, é Marisa. Ela queria ter participado ontem. E como foi agora, começando? Tá tudo bem no ritmo? Foram ótimas. Vocês estão indo muito bem, tá super combinado. A energia tá bem. Acho que é diferente de ontem, que a gente já chegou falando mais, né? É, Foi um lugar mais de reflexão, de provocação. Mas eles também chegaram falando mais, né? estão mais tranquilos. Sim. Hoje falaram muito, meu Deus. Estão familiarizados. Eu estava aqui assim, meu Deus, a Margarita não vai fazer exercício da vida. Eu também. Eu já estava aqui assim, meu Deus, vai embora o negócio. Não vai parar nunca mais. E depois é amanhã. Direitinho. É que a galera falou muito no começo. Não, mas você ganhou um tempinho até. E nós entramos no segundo bloco, que era para entrar. É certo, isso eu estava de olho. E tem o mesmo Mas é que número. agora, a hora que começou, não, e tem mais isso, e mais isso, e mais isso, e mais isso, eu falei, vixe. Mas é melhor segurar do que empurrar. Muito melhor. Eu estava visualizando assim, porque eu falei, meu, se entrar mais gente. Eu tava com ele aberta. Ah, você tá. A live estava aberta. Colocando gente para dentro. Paramos de gravar? Não paramos de gravar. Vamos ter que editar o vídeo. Vou pedir desculpa, gente, mas eu tô sozinha com meu filho, então às vezes eu vou precisar fechar a câmera, tá? Mas tô aqui, tô conectada, mas enfim, tem horas que não dá para escapar. As melhores famílias. Com certeza. A coisa mais deliciosa é poder ter isso. Só acontece com melhores famílias, né? Porque na melhor família, dane-se o filho. É verdade. As salas estão sendo fechadas, tem gente que fica até o último segundo. Essa é a parte doída.
doída, porque corta e você quer saber o final da história da pessoa, e aí você fica no chat com a pessoa, fala, termina. A Cris Te tá cortaram com de trauma. novo, Cris. A Poxa Cris vida. está com trauma. Não era eu que estava falando, não. Ai, que bom. Eu tenho uma bomba. Em tese, todos vocês, ou a maioria absoluta de vocês, está no grupo de WhatsApp, então vocês conseguem se associar. Continuar falando. Continuar, né? Eu preciso entrar não no deu grupo tempo de ainda. acabar, não. Quem não entrou no grupo, a Cláudia põe aqui o link no chat para quem quiser, tá? Pois, Vicky, por favor, termine essa história por lá, porque a Vicky trouxe uma história muito interessante quando a gente fala de normose, que é a pauta racial, assim, fiquei muito interessado e não sei, depois a gente troca ideia, Vicky. Eu também. Pode deixar, depois eu falo para vocês. Saber o final da história. Por favor, eu também achei interessante. Se vocês quiserem, eu falo agora, gente. E a Marga, é aval, para mim tá tudo bem. Aval você tem sempre, Vicky. Então, eu ia justamente perguntar como foi o que aprendemos de comum, o que surgiu, e atendendo a pedidos, Vicky, termine a sua história. Sim, pode deixar. Primeiramente, o que eu notei sobre o meu grupo de semelhanças que teve foi que todas as histórias foram em ambientes corporativos. Então, tem uma falta muito grande do lugar de ouvir. As pessoas podem achar que tem, pode simular algo, mas elas realmente não ouvem. Elas só estão fingindo. E isso pode gerar insegurança e você fica mal. Porque realmente tem essa falta, essa escassez nesse meio. E a minha história, que eu estava contando para eles, foi que um dia, antes de eu começar a trabalhar na Atma, um mês antes, eu fui em uma entrevista de emprego e eles me ligaram antes falando para mim ir todo de preto e levar os documentos que da entrevista eu já ia fazer o teste na prática. E era uma entrevista que só tinha eu e mais uma garota. E a diferença entre nós duas é que ela era branca e loira. E ela claramente não estava muito preparada para os testes e tudo mais, tanto que ela não tinha levado os documentos, eu estava ajudando ela a ajustar isso, e chegou a moça do RH. Ela leu o meu currículo e perguntou se era o da menina. E quando eu disse que era meu, ela ficou com uma cara de desacreditada completamente. E aí ela conversou com a menina e depois quando chegou a minha hora de falar sobre o que eu já trabalhei, os cursos que eu já fiz, ela falou que não queria saber e me mandou embora. E aí eu falei, moça, mas depois daqui eu ainda tenho que fazer o teste. Vocês me ligaram falando para mim fazer o teste e falaram para mim atrás os documentos. Ela falou, não, com você eu não quero nada, pode ir embora. E eu fiquei sem saber o que fazer, sabe? Então, eu fui, a menina ficou, ela falou que não tinha mais teste nenhum, mas a menina ficou. Eu fiquei até esperando do lado de fora para ver se a menina ia embora e nada aconteceu. Então, eu achei muito bizarro, sabe? E foi a história que mais me tocou quando me veio esse momento de falar sobre não ser ouvido. E é isso aí, gente. Nossa, é assustador, né? Nossa, estou chocada. É lamentável. Nós é importante para a gente escutar também, primeiro, né, Vicky, obrigado por compartilhar. E escutar também dos outros grupos que vocês perceberam, enfim, como de vocês, né? Eu queria pegar um gancho na Vicky, que eu acho que esse exercício de fechar os olhos e dessa visualização guiada, né, que foi feita, me ajudou a pensar um pouco nesse lugar que a gente habita e que
por infinitos, né, motivos, a gente muitas vezes não se apropria dele, né? Então, no grupo que eu também estava, também teve exemplo profissional, eu também acabei trazendo um também profissional, e aí eu compartilho dessa história da Vicky, né, dessa falta de olhar, de ouvir, de compreender o outro, né, em nome de algo, às vezes, que é, sei lá, acho que é resultado, ou são coisas que não parece que se desconectam do humano, né, ou do espaço que as pessoas ocupam, né? Mesmo quando você está numa relação hierárquica, as pessoas podem desconsiderar a sua opinião de uma forma desnecessária, né? Porque como se você não ocupasse aquele lugar. Então, eu acho que isso talvez seja o sentimento mais difícil de enfrentar, né? Quando você é considerado como um nada, assim, como se você não tivesse lugar nenhum a ocupar ali, né? Então, esse exercício me mostrou muito isso, assim, que eu tenho um lugar e eu posso brigar por ele, né? Então, foi bem marcante. Obrigado. Elcio? Do nosso grupo, a gente também falou, primeiro, perto do ponto da Vicky, eu acho que eu não tenho nem o que falar, né? Porque é um silêncio, é algo tão mais profundo, né? E mais perene, né? Do que situações que a gente narrou aqui. Mas, tendo dito isso, o que a gente notou no meu foi eu, Sol e Raquel, os três narraram fatos e que hoje, se acontecessem novamente, todos nós levantaremos a mão e nos posicionaríamos claramente, contundentemente, de forma muito natural e original, né? E acho que olhando aqui em hindsight, esse foi um ponto interessante, que todos nós hoje nos vemos muito mais empoderados para falar, cara, não vou abrir mão da minha originalidade, da minha pessoalidade para poder comentar. E o caso que eu pus até, por acaso, foi um que você participou há uns tempos atrás, né? Você deve lembrar disso. E, cara, aquilo... Por que assim... eu perdi a minha originalidade ao me ceder a pressões externas, né? Quando a minha originalidade sempre foi a minha maior arma pessoal e profissional, né? Então, como a gente olhando para trás e olhando desse lugar, fazendo o trabalho inverso da dinâmica, né? Que a gente saiu de onde a gente está indo para cima, e quando a gente volta e olha aquilo, nada mais importante do que a gente manter quem a gente é, não importa onde a gente esteja, né? Isso é um ponto que eu, no momento de vida que eu estou, para mim eu estou decidido, assim, eu não vou mais abrir mão de quem eu sou, e isso nos ajuda a ser quem a gente é, né? Então é interessante como está associado à nossa felicidade. A gente nunca vai, eu acho que olhando em hindsight por situações em que a gente foi original, né, e transparente, a gente dificilmente vai se remover e sentir aquela angústia que a gente falou tanto ontem, né? Total. Sol? Obrigado, TG. Sim. Como você falou sobre a situação que a Vicky trouxe, né? Que ela compartilhou tão corajosamente, a gente teria que fazer uma aula só sobre isso, né? Mas a única coisa boa que eu penso é que agora ela está aqui, que de repente realmente não dá para pertencer a um lugar assim. E aí, com o Elcio falando, me veio uma coisa que a gente compartilhou no grupo, que assim, uma coisa que ficou é que a gente não podia perguntar, a gente não podia ser aprendiz. E aí ele trouxe até uma outra situação onde uma outra pessoa não respondia, uma pessoa que não respondia. E essa coisa de, agora eu me vejo, aí eu me lembrei que 1 ano depois, eu passei pela situação, não, 2 anos depois, eu passei pela mesma situação em outro lugar, porque eu já tinha saído daquele que não tinha espaço para eu ser aprendiz, para eu errar, para eu perguntar. E aí, no outro espaço, eu já tinha me empoderado, eu já tinha percebido que aquele espaço não me cabia.
Então, eu procurei formas dentro da norma da empresa, claro, de poder me afastar dali e de poder recomeçar o meu caminho. Isso foi muito importante para mim, porque foi em 2013, eu me lembro, e aí em 2014 eu fui conversar com a Margarita, né, e perguntar o que era coach ontológico, sabe? E perguntar e falar para ela, olha, minha vida, minha carreira tá assim, e não é assim, eu tô sentindo que isso não tá certo, eu não sei para onde ir, mas eu sei que aqui não dá para ficar. E aí eu fui lembrando disso quando o Elcio falou e eu quis compartilhar. Muito obrigada. Acho que a Margarita ainda se lembra dessa conversa. Marga fez diversas conversas com muitos de nós sobre isso. Eu vou pedir para a Larissa para compartilhar com vocês um modelo, né? E aqui existem vários modelos. A gente quer apresentar o tema segurança psicológica. Sei que a Ana também trabalha bastante com isso e vários outros de nós. Existem diversas abordagens hoje no mercado deste tema, né? Esse tema, se você pesquisasse no Google há 12 anos atrás, talvez você não encontraria muita coisa com essa expressão, segurança psicológica. Esse termo acabou sendo constituído pela Amy Edmondson, por outros profissionais que estavam num projeto do Google, um projeto chamado Aristóteles, onde o Google estava buscando identificar o que era necessário para desenvolver equipes que performavam melhor. E nessa pesquisa, uma pesquisa qualitativa, quantitativa, entrevistaram muitas pessoas e acabaram chegando à conclusão que, no final do dia, o que as pessoas precisavam mais para poder performar melhor é um ambiente onde eles pudessem se sentir autênticos, pudessem aprender, enfim, alguns parâmetros. Destes parâmetros, então, foram desenvolvidas diversas abordagens de segurança psicológica. Na ontológica, a gente tem trabalhado com a abordagem do Timothy Clark. Ele defende que nós temos 4 estágios diferentes de segurança psicológica, que são estágios que normalmente são sequenciais, vamos dizer assim. Primeiro estágio, e vocês trouxeram muito isso nessa questão de se sentir pertencendo, é a segurança da inclusão. E a segurança da inclusão é aquela que diz que o meu direito ao ser um ser humano é o direito de pertencer e de ser incluído, pelo simples fato que eu sou humano. Independentemente da minha etnia, da minha religião, das minhas escolhas, da minha nacionalidade, etc., eu tenho o direito de pertencer a grupos humanos, por ser um ser humano. Como a gente viu nas histórias, nas que vocês compartilharam entre vocês, na que a Vicky chegou a compartilhar conosco, infelizmente nem isso é tão óbvio, é tão dado, é tão comum assim, no mundo corporativo e nas famílias e fora do mundo do trabalho. Então, a segurança da inclusão é aquela que diz, ou que responde à pergunta, eu posso ser eu mesmo? Eu posso ser e trazer meu eu autêntico, a minha originalidade para este espaço? Eu posso ter um determinado jeito de ser e não ser questionado por ser quem eu sou? Então, esse estágio, ele é muito impactante em times, porque quando eu estou numa equipe, eu preciso, num primeiro momento, me sentir parte desse time, eu preciso me sentir pertencendo a esse time. Isso é anterior até à minha necessidade de aprender. É como se fosse assim, primeiro eu preciso pertencer, para depois aprender e crescer, e assim por diante. Então, quando a gente olha para um time, e eu vi que a Ana trouxe, é super comum da gente ver isso, quando tem uma questão de hierarquia ainda por cima colocada, isso pode ser ainda mais cruel, essa falta de inclusão. Porém, na minha experiência, em mundos organizacionais, a hierarquia não garante a inclusão. Por exemplo, se uma nova CEO, uma nova diretora, um novo diretor de uma organização, ele entra para um time,
ele ou ela também precisa se sentir incluído. E muitas vezes a gente não percebe isso. Como time, a gente continua no modus operandi antigo e não inclui essa nova pessoa. Então, o que a gente traz e quer trazer como reflexão é qual é a relevância de garantir que cada pessoa tenha o seu espaço para ser quem é, para ter uma legitimidade de pertencimento. Quando isto ocorre, em geral, abre espaço para que a pessoa possa chegar naquilo que a gente chama, e o Timothy Clark chama, da segurança do aprendiz, que é: eu posso levantar minha mão e ter dúvida, eu tenho espaço para errar, eu tenho espaço para declarar eu não sei, eu tenho espaço para questionar como as coisas funcionam, porque eu ainda não conheço. E esse lugar no mundo corporativo, gente, ele sempre existirá quando eu entro numa organização. Eu posso entrar com um currículo de especialista mais reconhecido no mercado numa determinada área. Ao entrar numa nova organização, no mínimo, eu sou aprendiz daquela cultura. Então, no mínimo, eu sou aprendiz de como as relações acontecem, como as pessoas interagem ali. E essa segurança do aprendiz é que garante a essa empresa uma velocidade, uma possibilidade de se adaptar e de começar a se abrir para novidades e para incluir pessoas diversas, que é outra grande necessidade, né? Além da inclusão, da diversidade, da equidade, etc. Um terceiro estágio é o estágio da segurança do colaborador. Que estágio é esse? Qualquer ser humano tem uma vontade inata de contribuir, de colaborar. Para quem já praticou esporte, mesmo que você não se julgue tão bom e esteja no banco de reservas, você sempre quer entrar no jogo, você quer participar, você quer contribuir, quer agregar valor. Então, se eu tenho já um espaço mais seguro de inclusão, se eu pude aprender algo sobre aquela empresa, o time, o ambiente, eu agora tenho a oportunidade de levantar a mão e trazer minha voz, trazer minha contribuição e me fazer escutado naquilo que eu posso contribuir, agregando valor para o time. E, por fim, e é bastante mais incomum no mundo das organizações, e tem várias pesquisas mostrando isso, é a segurança do desafiador, de poder confrontar o status quo, de poder negar aquilo que está sendo dito como a única verdade, como o único curso de ação, poder levantar a mão e dizer: eu não concordo, eu vejo riscos, eu creio que há outros caminhos diferentes. Então, além de dar minha contribuição, é poder confrontar aquilo que está sendo posto como a verdade, o melhor caminho, a única oportunidade. Então, quando a gente olha para a formação e para o design de um time, no design de um time, a segurança psicológica e a confiança são dois patamares que são alicerce da construção de qualquer uma das construções que a gente queira fazer. E sim, Valéria, o desafiador, ele pode sofrer, ele pode ter consequências, porque existe um risco inerente em qualquer uma dessas etapas. A minha experiência pessoal é que o risco de não se posicionar é maior do que o risco de eu ser punido ao me colocar. É óbvio que existem punições porque você traz a verdade, empresas que matam o mensageiro de más notícias ou alguém que destoa da cultura. Do outro lado, quando a pessoa se posiciona, muitas vezes ela consegue escalar muito mais rápido nas posições daquela organização, porque ela também consegue contribuir com valores diferentes. E aqui existe uma diferença muito grande, que é a diferença de silenciar e calar. Uma coisa é, eu não tenho nada a acrescentar no meu time, na minha equipe, na reunião, então eu não digo nada, isso é silenciar. Outra coisa é calar. Quantas vezes cada um de nós nos calamos sabendo que havia algo que eu podia contribuir? Então, existe uma estimativa de que nós conseguimos entregar 15%
do nosso potencial hoje no mundo do trabalho. Imagine só usar o melhor das pessoas que já estão lá e não ficar buscando apenas as melhores pessoas fora do ambiente do trabalho. Então, aqui nós vamos também passar esse material para vocês. Quero abrir um pouco para... Aliás, já está no chat, obrigado. Queria checar como chega para vocês, porque nós temos, enfim, exemplos e queremos fazer ainda alguns minutos de conversa sobre a relevância da segurança psicológica no design de equipes, na formação de equipes. Eu fiquei com dúvida, e é uma dúvida mesmo, sobre a consequência, não sei se consequência é a melhor palavra, mas como que esses níveis funcionam, porque aqui a teoria a gente vê que tem um, depois o outro, depois o outro, depois o outro, mas na realidade não deve ser muito assim, né? Não sei se na realidade também segue essa lógica, ou se, sei lá, alguém pode chegar na empresa já no nível 3, sabe? Então, como é que você vê isso? sim, existe, a gente aplica pesquisas muitas vezes para saber como as equipes estão avaliando seus líderes em relação a isso. E é menos comum, o mais comum, e aí eu tenho que tomar cuidado para não cair no que é normose, né? Naquilo que, por ser normal e prejudica as pessoas, a gente aceita, mas é mais comum, da minha experiência, estatisticamente, seguir esta sequência que aqui está. Mas tem pessoas que, por característica, têm maior abertura para confrontar uma ideia do que para ter problemas, ou melhor, tem problemas com se sentir incluído, mas ainda assim consegue confrontar, muitas vezes até como uma forma de se afirmar psicologicamente, do tipo, como eu não me sinto incluído e pertencendo, eu vou confrontar de uma maneira mais agressiva, mais contundente essa organização. E então é possível, Rangel. Ao mesmo tempo, a minha experiência é que, sem que eu me sinta incluído e pertencendo, sem que eu tenha tido espaço para poder aprender, errar e não me sentir punido por isso, sem que eu tenha um espaço de contribuição, é muito mais difícil eu conseguir chegar, levantar a mão e falar assim, isso aqui eu não concordo, é outra coisa diferente disso. Quem mais? Exemplos? Ana, quero te ouvir também, você tem bastante experiência nessa área. Quando você fala Ana, sou eu? É. É que ontem tinha outra Ana, desculpa. Obrigada, Eduarda. Realmente, eu logo que decidi ser consultora, fui fazer um curso sobre segurança psicológica, né, a formação lá com a Verusca, e lá o trabalho é bem em cima do trabalho da Amy Edmondson, né, e um pouco da minha experiência, não sei, eu ainda não... É ainda um trabalho que me parece que as pessoas não entendem muito ainda o que é segurança psicológica. Eu ainda vejo segurança, assim, falar de segurança psicológica na empresa. Essa empresa precisa ter segurança psicológica, né? E então ela fica um pouco desconectada, né? Porque para mim ela é uma construção, porque a gente tá falando mesmo da relação humana, né? Mas assim, recentemente, fazendo um trabalho numa empresa, eu vejo exatamente este caminho que você traçou aqui, né? Como uma característica, por exemplo, do grupo. Você trouxe uma coisa assim, agora importante na sua fala, que me pegou, que é diferente silenciar e calar, né? Que o calar traz uma omissão. E isso é uma coisa, por exemplo, nesse trabalho que eu estou fazendo com esse grupo, você vê claramente, assim, é um lugar de que, apesar da senioridade das pessoas, as pessoas dizem, não, se o presidente fala que é assim, ok, vamos fazer assim, né? Não tenho questionamento nenhum a fazer.
mas isso impacta nesse estado de ânimo das pessoas, né? Que acho que foi a conexão ontem que caiu muita ficha para mim, que vai direto no estado de ânimo das pessoas, porque aí tem aquele pessoal, assim, é um velado de insatisfação, que você não consegue entender muito bem na hora que você olha, e nem o time, mas que é como consequência dessa, me parece, como consequência dessa omissão, né? Então, nesse aspecto, eu acho que ajuda bastante esse conceito da segurança psicológica. Não sei se é isso, mas um pouco do que eu tenho experienciado. Legal. Uma coisa que você trouxe, que faz um gancho com algumas experiências que a gente tem no mundo corporativo, que é, mesmo o presidente de uma empresa, e a gente tem um depoimento de um desses presidentes, que disse assim: no meu primeiro dia na cadeira, eu tive muito medo das pessoas não me chamarem para almoçar. E quando você olha, é um presidente de uma grande corporação, e ele tinha receio de não se sentir pertencendo, e isso inclui um ato muito simples, que é se juntar para ir almoçar, porque tem um lugar de o quanto eu estou me incluindo, que daí vai todo lugar que a gente falou, do lugar que a gente vê, que o Elcio trouxe, e a Raquel, que já não está mais aqui, que é o lugar de eu me afirmar e da minha originalidade, de quem eu sou, e honrar quem eu sou, e validar quem eu sou, e tem o espaço do entorno, do sistema, e o quanto me sentir pertencendo, ele é humano. Então, trabalhar por esse pertencimento gera a inclusão, gera o espaço de aceitar, por exemplo, a questão do erro, que está muito conectado com a aprendizagem. Quer dizer, para que eu possa me sentir aprendiz, vão ter momentos de erro, e o como eu me relaciono com esses erros, para que eu possa seguir tendo segurança psicológica. Então, e muitas vezes a gente estereotipa que uma pessoa dessa, como presidente de uma grande corporação, que isso é menos, mas no dia a dia, ele também se sente e precisa desse lugar do pertencer. E é um trabalho que vai sendo aberto, que vai sendo constituído a partir do momento que ele vai caminhando com as pessoas. Mas ele não acontece só porque ele é o presidente. E esse era o grande receio dele. Então, o quanto isso vai mudando e o quanto isso vai gerando espaço de aprendizagem, vai gerando espaço de contribuição e vai gerando espaço de poder desafiar. E o quanto isso não é ensinado para a gente desde muito cedo. Desde muito cedo, eu não desafio o professor, eu tenho que aceitar o professor quando eu sou o aluno. E por muito tempo eu permaneço nesse lugar de aceitação. E isso vai gerando um afastamento, inclusive da minha evolução, do meu desenvolvimento. Porque a segurança psicológica está totalmente conectada com o desenvolver, com o evoluir. Quanto mais eu gero esse espaço, mais eu gero a possibilidade das pessoas se desenvolverem e conseguirem modificar suas próprias carreiras. Isso está totalmente ligado ao design ontológico. Porque para desenhar, eu preciso questionar, inclusive o que está projetado. Porque tem uma normose que já projeta o que eu devo ser. E eu estou numa empresa e eu escuto assim, não, mas qual que é o próximo passo? Porque o próximo passo já deve ser isto ou aquilo. E aí já está projetado. E, novamente, eu estou mergulhado na normose porque eu não questiono mais isso. Porque eu não me sinto com segurança psicológica de poder questionar. E quando eu começo a me sentir, eu me torno estranho. E aí, como que eu trabalho para ser esse estranho que questiona e, de repente, alguém escuta? E aí isso vai se modificando para a gente ir se conectando e fazendo essa transformação ocorrer, né? Valéria, você quer falar? Valéria, Rangel, quero só hoje, tentando ser também um guardião de tempo, nós vamos continuar
nesse tema, a ideia era a gente fazer um break de 5 minutos. Então, queria checar, Valéria, se a tua pergunta é sobre o que passou ou se desse tema, para a gente propor fazer o break. Na volta você faz, como está? Eu não sabia nem onde desativar o mudo para falar. Se não puder falar, não tem problema. Não é não puder. Você vai poder. A minha pergunta é se você consegue aguardar os 5 minutos de break. Claro, sem dúvida. E aí, na volta, a gente volta com você, porque o tema ainda vai continuar. Pode ser? Tranquilo, pode ser, Edu, tranquilo. Então, vamos voltar 8h26. Pode ser? Sim, uma aguinha e voltamos aqui, gente. Até já. Muito. Quero te escutar. Com relação a essa questão, né, do espaço e de desenhar, especificamente do design, o que eu percebo, existem algumas configurações bem complicadas, mas eu ainda acho que, em termos de lideranças, assim, é muito difícil, a gente ainda está falando sobre centralidade do indivíduo, eu ouço falar desde os anos 90. Então, aí existem... se você vai trabalhar o design, você tem que ter um problema, né, uma dor que você vai resolver. E o líder tem que enxergar que existe algo que ele precisa resolver e que a centralidade tem que estar no indivíduo e no grupo. E aí tem uma demanda, assim, os líderes ainda veem que é uma demanda e sentem como um peso fora a dicotomia pessoas-trabalho, né, business, e aí eles interpretam como se não fosse algo inerente ao papel, como se fosse um esforço. E aí o que eu percebo é que aí você pega uma pessoa que não tem essa consciência, e a ideia é ampliar a consciência, imagino, óbvio, né? Ampliar essa consciência, mas, e a Marisa falou que nós não fomos educados, e sim, no curso evolutivo da história, eu estou falando do mundo, não fomos ensinados, e isso está sendo muito recente, né? Educação socioemocional, e o que eu percebo é que o conflito ainda é um problema. A vida é fricção. O conflito não é problema. Não é um problema entrar em conflito. O conflito é um ajuste que a gente tem que fazer na comunicação. Ponto. Agora, se você pega uma equipe onde tem uma pessoa explosiva, que é o líder, e os outros, naturalmente, eles têm medo, porque, na verdade, não é só pelo medo, né? É porque eles evitam conflito, porque eles não sabem lidar, fica muito difícil, porque as pessoas podem se ajudar em grupo, né? Alguém poderia falar e o outro apoiar. Sim. Só que, por uma questão, né, de não quero, conflito é um problema. Então, não, conflito não é um problema, faz parte da vida. Então, eu vejo isso como infelizmente, ainda como um grande desafio, né? Essa dicotomia, o líder de não desenhar, porque para ele vai para a reunião sem preparo, muitas vezes ele não percebe que, como se fosse um customer, como se fosse um cliente, onde ele vê realmente um problema, porque ele está querendo ganhar dinheiro, sabe? Então, as pessoas dentro da equipe, ele não tem essa visão. E aí, a dicotomia, tem aquele que confronta e as pessoas se assustam, quando, na verdade, se ele confrontar, né, vamos lá, né? Vamos para a arena. Deixa eu te perguntar algo, porque é talvez um gancho muito bom para a gente entrar no exercício que vem na sequência. Você tem alguma vivência tua recente, ou que você pudesse trabalhar para descrever
esse desafio de você, num time como esse, seja como facilitadora, como membro do time, etc.? Como líder ou como... Ou como líder, ou como membro do time que quer facilitar esse processo. Deixa eu te explicar o que nós vamos fazer, e talvez ajude. A nossa próxima atividade agora, e estou comentando com você já para abrir para a sala inteira, nós vamos propor um exercício em que cada um de vocês faça... Marga, você quer conduzir essa parte? Quer que eu siga? Pode seguir, Edu. Tá. Nós queremos propor uma atividade onde vocês serão designers ontológicos, aprendizes de vocês mesmos, ou seja, uma consultoria, um peer coach, tá? De alguma maneira. Então, a ideia é que nós vamos, primeiro, formatar um desafio pessoal. Então, para isto, vamos pensar o seguinte, que cada um de vocês vai buscar identificar qual é um desafio que me remeta a um trabalho de time. Então, eu num time corporativo, eu num grupo, caso eu não tenha nenhuma referência, nenhum desafio atual no mundo corporativo do trabalho, eu numa comunidade, eu na família, eu num grupo social, enfim, algo que tenha a ver com a sua participação num time. E aí, a ideia é que você tente identificar que tipo de estado de ânimo você tem em relação a este desafio, que tipo de... eu acho que mais do que descrever, acho que vale, Marga, como a gente tinha pensado em formatar de uma maneira diferente, quero ouvir na formatação também, para a gente poder apresentar para eles o Troika. Apresentamos antes o modelo, o que você acha melhor? Isso, vamos apresentar. Eu acho que, Larissa, pode colocar a imagem do iceberg, por favor? Nós vamos propor para vocês elaborarem um desafio pessoal. Você tem, Lari, com você um slide? Sim, estou colocando aqui. Está carregando. Obrigado. A ideia é que, para apresentar, para escrever esse desafio, normalmente, imagine que eu tenho, sei lá, vou dar um exemplo. Eu tenho um desafio de liderança ou um desafio dentro do time. Caso eu seja líder de um time qualquer, eu tenho o seguinte desafio de delegar mais para as pessoas. Então, quando eu coloco como desafio neste exercício, como eu poderia melhor delegar mais para as pessoas do meu time, isso está num campo que a gente chama o campo do ter, o campo dos atributos, coisas que são visíveis. Só que, se eu me pergunto, para que o meu desafio seja mais potente, em vez de perguntar como eu melhor poderia delegar para as pessoas do meu time, como seria falar dos comportamentos que eu faço para que isto ocorra? Imagine assim, que como eu melhor poderia negar trabalhos que chegam para mim e passar diretamente para a minha equipe. Como eu poderia abrir a agenda para explicar para as pessoas do meu time como que eles devem fazer este trabalho de forma própria e autônoma. Esse é um desafio, na nossa opinião, mais potente do que o desafio delegar, que está no campo do atributo. Se eu desço um pouco mais ainda, na parte de baixo do iceberg, está o mundo das crenças, que, na nossa opinião, é muito mais desafiador trabalhar, mas é muito mais potente como alavanca para mover este iceberg, que é um iceberg que se move na direção das correntes marítimas, não na direção do vento. Então, imagine que nesse exemplo do delegado,
em vez de dizer quero delegar mais, em vez de dizer como eu melhor poderia criar reuniões para passar autonomia para o time, eu vá para o mundo das crenças, aonde eu digo como eu melhor poderia confiar nas pessoas do meu time, como eu melhor poderia deixar de achar que se eu delegar, eu não serei relevante como líder. Este exercício é muito mais potente quanto mais profundo eu for no enquadramento, na descrição deste desafio. Então, o convite que a gente tem para vocês, pode tirar, Mari, obrigado. Já está no chat também a imagem. A ideia é que vocês possam usar 2, 3 minutos para pensar. Num time qualquer, ou num grupo qualquer que eu faço parte, qual é um grande desafio que eu tenho? E tentar lembrar deste iceberg, ou seja, tentar descer no lugar de crença. Se, em vez de dizer que eu quero ter mais empatia, e quais são os comportamentos para ter empatia, quais são as crenças que me impedem de ter empatia? E assim por diante. Enfim, não sei o quanto está claro, mas acho que tentando é que nós vamos conseguir. Então, vou dar 2 minutos para vocês, em silêncio, 3 minutos, para poderem escrever o seu desafio pessoal. Se alguém tiver dúvida, pode acionar o chat. E, Valéria, acho que vou te responder, ainda que eu não ouvi uma pergunta, mas vamos checar se com exercício eu te ajudo. Obrigada. Quem for terminando, se puder, só escreva no chat. Está pronto. Prontos? Ok. Se você ainda não terminou, enquanto a gente vai conversando, você pode ir finalizando. O que nós vamos fazer agora é uma primeira prática aqui em plenária, só para modelar e ver como que é o ritmo, como que acontece isso. E depois, imediatamente depois, nós vamos colocar novamente vocês em trios, em novos trios, para que vocês possam praticar. Todo mundo terá a chance de praticar.
Então, eu vou mostrar qual é a estrutura que nós vamos utilizar para que vocês possam entender e depois a gente também coloca no chat. Temos uma imagem, vamos só colocar a estrutura lá. Vamos colocar aí no chat, Edu. Tá bom. Alguém coloca para mim, por favor? Então, nós vamos fazer da seguinte maneira. Quando eu falar isso, disser quem está pronto e alguém quiser trazer o desafio, esta pessoa que vai trazer o desafio vai ser o nosso cliente. Eu e Marisa seremos 2 designers ontológicos aqui, trabalhando com essa pessoa. Então, a pessoa vai ter 2 minutos exatos, cronometrados, para apresentar o desafio. Então, vai começar dizendo como eu melhor poderia, parará, e vai ter 2 minutos para contar. Olha, o contexto é esse, na empresa, ou na família, ou no trabalho, na comunidade que eu estou. Depois destes 2 minutos, antes, aqui a sequência saiu ao contrário, mas antes de recomendações, vamos ter 2 minutos para colocar perguntas para esta pessoa, que é o cliente, né? Ele vai escutar as minhas perguntas e da Marisa e não vai responder, só vai fazer anotações e vai escutar para ampliar suas possibilidades. Depois destes 2 minutos, quem é o cliente, se possível, vai fazer o seguinte movimento. Vai virar de costas, deixar áudio aberto para continuar nos escutando, ainda vai ficar de costas. Se não for possível, feche a câmera. Tá bem? Mas nós vamos contando como isso vai acontecer. E aí eu e Marisa vamos, durante 4 minutos, dar recomendações, a nossa visão de designers para esta pessoa. E depois a pessoa volta, vira a cadeira novamente e tem 2 minutos para falar como foi, o que aprendeu sobre isso, etc. Enfim, não se preocupem demais com o modelo, porque nós vamos seguir aqui para ajudar vocês os horários que vão acontecer. Então, a pergunta é: quem gostaria de estar ardendo em desejos para ser voluntário desta atividade? É de alta exposição pública e tem um alto benefício, como tudo na vida, né? Um risco maior, remunerações maiores de payback. Eduardo, eu acho que eu posso me voluntariar, mas eu espero ter entendido a pirâmide e ter feito o exercício corretamente. E nós julgarmos tem algo que pode melhorar, na própria descrição do desafio, depois a gente te fala. Tá bom? Então, vou pedir que todos os demais, menos eu, Natane e Marisa, nós vamos fechar câmeras para que possamos estar só nós 3 aqui. E deixa eu ver se eu consigo aqui algo, acho que agora não, devia ter feito antes, que era ocultar as câmeras, mas tudo bem. Não, é só fechar, cada um fecha a sua câmera. As crises. Obrigado. Obrigada. Vou colocar você aqui em destaque no meu vídeo. Pronto, Natane, estou te vendo inteiro. Então, a ideia é que você tem 2 minutos agora para falar do seu desafio. Se você puder começar da seguinte forma: como eu melhor poderia, aí o seu desafio, e aí eu te aviso quando der os 2 minutos para interromper, tá bom? Pode ir. Beleza. Bom, como eu melhor poderia inspirar uma cultura de aprendizagem em uma organização, né? Esse é um desafio, e aí talvez eu falando eu já entre, não sei se eu já devo entrar no meio do iceberg, mas tá?
Bom, o desafio é inspirar uma cultura de aprendizagem, né, e fomentar que as pessoas, os colaboradores, busquem por isso. Eu coloquei dentro do que de comportamentos, né, ali o meio do iceberg, o que eu preciso fazer, comportamentos eu preciso demonstrar, disponibilizar ferramentas para que as pessoas vivenciem uma cultura de aprendizagem, mostrar os ganhos que essas pessoas teriam a viver uma cultura de aprendizagem, apresentar conceitos sobre aprendizagem e criar uma comunidade de aprendizagem. Então, acho que é isso que eu preciso criar para dar condições que inspirem uma cultura de aprendizagem. E quais são as crenças? E aí eu interpretei isso, não sei se estou errada, mas às vezes essas crenças podem ser desculpas que eu dou né, e julgo, e nem sempre são verdade. Mas eu coloquei que as pessoas não têm protagonismo para o seu desenvolvimento, isso pode ser uma crença, que as pessoas não têm tempo também para se desenvolver, né? Então, eu acho que essas são crenças que podem colocar aí tudo a perder. E foi esse desenho aqui que eu fiz. Tá? Agora você escuta, eu e Marisa vamos fazer perguntas que você não vai responder para nós, mas você pode tomar nota de como você recebe estas perguntas. Marisa e eu. Marisa. Qual é a sua dificuldade em inspirar as pessoas? A sua real dificuldade? Vai, Dom. O que faz você acreditar que as pessoas não consigam ou não possam aprender utilizando as ferramentas? O que você perde se eles aprenderem muito rápido? O que você ganha se a cultura realmente for uma cultura de aprendizagem? Qual é o seu maior medo? O que faz você acreditar que elas precisam ser inspiradas? O que leva você a acreditar que você não inspira as pessoas? E quem inspira você mesmo? Por que isso é um desafio para você? Qual a imagem você tem de pessoas que inspiram pessoas? Qual é o seu estado de ânimo para aprender e inspirar? E o quanto você se considera aprendiz? Qual é a sua necessidade de ter um espaço de aprendizagem dentro da cultura? Muito bem. Foram 2 minutos. Agora o pedido é que você, se possível, vire a sua cadeira de costas para nós, se for possível. Não sei se está com fone ou não, porque às vezes atrapalha, mas garanta que você nos escuta. Nós vamos falar na terceira pessoa, vamos te dar recomendações e você não responde. Você só anota também. De costas para nós. Pode deixar o áudio ligado se quiser, mas você só escuta. E agora, Marisa... Você pode continuar anotando, tá? Então, não sei se você estava anotando para você, mesmo de costas, se quiser anotar aquilo que é mais relevante. Então, Marisa, o que você acha que são recomendações para ela, para a Natânia?
Eu estou aqui ainda Sim. Pensando ainda um pouco na questão que, para mim, uma recomendação é ela encontrar o que ela quer, o que ela precisa querer. Eu tenho uma sensação que o desafio, ele é um pouco, é mais profundo do que inspirar, porque fico com a sensação que ela já inspira. Então, tem alguma coisa atrás desse inspirar que eu acho que ela precisa investigar. Então, minha recomendação é que ela investigasse o que é realmente o maior desafio dela dentro dessa cultura que para ela é importante, mas o que é para ela um desafio real. E não que ela deveria querer isso porque isso muda a cultura. É como se tivesse algo por detrás que eu não consegui descobrir ainda. Eu percebi um acúmulo de informações ali no campo de ferramentas de aprendizagem. E sobrou menos tempo para crenças. E eu realmente entendo que tem crenças importantes sobre por que inspirar pessoas. Então, minha recomendação realmente é que a Natane mergulhe mais na compreensão de o que me faz querer inspirar as pessoas e como eu me comporto como aprendiz. O que me inspira? Quem me inspira? Busco fazer uma lista de quais são as pessoas, situações que fazem com que ela aprenda, com que ela se inspire e que se abra para escutar as pessoas e pergunte, literalmente, o que inspira você, o que você precisa, uma vez que é um processo individual, como ela mesma falou. Uhum. Na outra coisa, eu acho que vai para o estado de ânimo. Qual é o estado de ânimo? Minha recomendação é que ela investigasse sobre o estado de ânimo que é vigente hoje na cultura, que impede esse lugar de ser aprendiz. Eu investigaria isso, teria conversas sobre isso, para ir descobrindo o que é que está bloqueando essa mudança. Sim. Outra recomendação é, uma vez que conheça os estágios de segurança psicológica, perceber o que falta para incluir as pessoas, o que falta para ter espaço de aprendizado e que as pessoas gerem perguntas, possam errar, e investigar qual é a política de consequência de erros, falada, não falada, nas entrelinhas da cultura organizacional, para poder atuar a partir daí. Uhum. Mais alguma? Estamos finalizando os 4 minutos aqui. Acho que não. Ok. Então, Natane, agora você vira de volta para cá. E agora você tem 2 minutos para nos dizer como chegou para você. Óbvio que escutamos muito pouco e são recomendações que partem de algumas premissas. Quero escutar. Tá. Não, primeiro, eu não tinha entendido por que eu tinha que virar para trás, mas agora eu entendi. Porque a minha escuta, eu acho que ela foi completamente diferente do que se eu estivesse olhando para vocês. Bom, eu acho que tudo que vocês falaram me leva para a crença, né? Me leva para entender melhor os porquês. Porque, de repente, eu trouxe ali já, como você falou, né, uma parte de ferramenta, uma parte de colocar as coisas à disposição, né? Mas talvez o problema não seja a disponibilidade das coisas, né? Mas o fazer querer do outro, né? Então, o que você falou, e talvez eu tenha pensado pouco, né? Quem é que me inspira? Com quem eu aprendo? Como é que é legal e divertido para mim? E será que eu estou pensando isso para os outros também, né?
Então, eu acho que me leva para um lugar mais de pensar o diagnóstico ali, a profundeza do iceberg, para, enfim, aí depois ir subindo e entender o que mais eu posso descobrir, né, desse desafio. Foi bem interessante. Obrigado. Obrigada. Muito bem, então podemos todos abrir câmeras novamente. Obrigado, Natane. Deixa eu colocar. Eu posso só dizer que as perguntas que vocês fizeram foram muito foda. É quando você, né, vê que coach trabalha muito bem. Isso são perguntas poderosas. Então, é só um acknowledgement, um reconhecimento aos dois, Edu e Marisa. Obrigado. A nossa crença, Val, é que, assim, sim, obviamente, existe prática, tempo para fazer algum tipo de pergunta. Ao mesmo tempo, existe uma mágica relacional que é quando você se coloca para escutar alguém e faz perguntas genuínas, exploratórias, e se coloca no lugar de aprendiz junto com a pessoa e não como alguém que sabe o que o outro deve fazer, acho que ajuda bastante. O que a gente quer é que vocês pratiquem. Então, quisemos só modelar isso, nós vamos colocar no chat, vamos colocar de novo as perguntas para vocês, a estrutura nas salas para vocês, e vamos abrir salas para que vocês possam fazer juntos isto. Vamos checar, nós temos 22 pessoas, menos 5 aqui da ontológica, estamos falando de 17. Deixa eu perguntar, Cláudia, você toparia participar de algum dos grupos? Sim, pode me colocar. Na queima-roupa, né? Então, eu te coloco depois, tá? Eu vou abrir salas aqui, são 6 salas. Então, vamos abrir aqui. Bom trabalho. Vocês têm 10 minutos por pessoa, autogestão do tempo. São 2 minutos para contar o desafio, 2 minutos para perguntas, 4 minutos de recomendações, 2 minutos para o cliente dizer como foi. Se puderem, façam isso de girar as cadeiras e falem na terceira pessoa quando for recomendações. Tem um aspecto psicológico importante, a pessoa vai escutar, falar sobre ela, e isto traz uma reflexão diferente, tá? Então, na sala 1 estarão Bianca, Fátima e Vicky, na sala 2, Ana, Diogo e Fernanda Monteiro, na sala 3, Dani Pereira, Tejeda e Sol, na sala 4, as 2 Cristinas mais o Rangel, na sala 5, Luísa, Valéria e Vivian, na sala 6, o Léo, a Natane e a Cláudia, que eu vou colocar depois, tá bom? Então, 10 minutos por pessoa, 30 minutos no total, tá bem? Bom trabalho. Cadê o dia? Vocês foram abduzidos e voltaram para a nave-mãe. Não, deu tempo não. Só faltou dar um abraço no Léo, né, Natane? Foi uma traição da minha parte, gente. Então, prometi algo e não cumpri. Credibilidade. Foi por uma boa causa. Cadê o Diogo? O Diogo chegou. O Diogo chegou. Falando em confiança, né, Eduardo? Já nos traiu aí. Já. Tô brincando. Estou por aqui. É verdade. Credibilidade é a quantidade de entregas, de promessas entregues. E falhou uma. Mas pelo menos posso garantir que a intenção é muito boa, que é ter esse espaço aqui, né? Porque vocês iam retornar 9h30 já no horário que a gente prometeu finalizar. Então, a ideia é como estamos,
com esse exercício, se alguém quer trazer o aprendizado, e não o que aconteceu, mas, enfim, o que aprendeu sobre você nesse exercício. Me fez pensar numa coisa muito legal. A Vicky e a Fátima me fizeram pensar numa coisa muito legal, que foi deixar mais concreto, né? Pensar nos passos concretos que eu posso tomar agora, imediatamente. Então, essa reflexão foi muito importante. Embora seja uma coisa grande, se a gente ficar focando só em como ela é grande, enquanto a coisa tem que mudar, não sai do lugar. Então, me fez pensar nisso. E o que muda, Bianca, na sua predisposição para agir? Quando você faz essa reflexão de trazer concretude. Perdão, Eduardo, falhou um pouco. O que muda na sua predisposição para agir? Me deixa muito mais predisposta a agir, pensar, quebrar em pequenos passos, né? Tira o peso, assim, facilita demais o início da ação, a gente quebrar, como a Vicky falou, em pequenos passos e planejar o pequeno passo, quebrando ele assim. Isso é o pensamento do design, por exemplo, né? Um design, ele sempre pensa em pequenos passos e ajuda. Mas é sempre com experimentação, que é um outro item. E a curiosidade. Então, enfim. Que bom. Sol. Estou muito emocionada porque eu não trouxe uma questão corporativa, trouxe uma questão muito cara, né? Então, fiquei bastante emocionada, porque eu acho que o exercício ele é muito produtivo no sentido de que o primeiro momento a gente tem um espaço de escutativa. Então, eu falei sem nem me preocupar muito com qual era a pergunta. Depois que eu voltei, eu comecei a falar estabanadamente, do jeito que está na minha mente. Porque eu comecei o exercício, desde quando vocês fizeram com a outra colega, já com o meu tema, né? Eu estava com ele prontinho já. E a minha sensação era assim, parece que é impossível cuidar de tanta coisa. Parece que é impossível dar conta disso. E depois desse momento de escutativa, a primeira coisa que eu acho bacana comentar é que depois que a gente dá um espaço de escutativa, depois que eu tive um espaço de escutativa, eu estava mais aberta para escutar as perguntas, eu estava mais aberta para escutar as recomendações. Só é muito rápido, eu não consegui anotar todas. Então, Elcio e acho que era Dani, que estava comigo, eu não consegui ver o nome dela. Se quiserem me mandar uma fotinho depois no WhatsApp, eu agradeço, né? Eu estava bem mais aberta, eu acho que essa coisa do exercício me mostrou isso, assim, um momento de escuta ativa, que eles não me julgaram, não fizeram perguntas, e eu falei do jeito que estava tudo bagunçado. E no final do exercício, uma sensação de que, poxa, é possível. Nossa, eu posso estruturar isso. E eles me deram dicas, assim, muito boas, de caramba, é possível. Então pode acontecer. Nossa, fiquei muito emocionada. Muito obrigada. Obrigado, Sol. Obrigada, Sol. Fá, quer falar ainda? Que eu ia falar, eu estava no grupo com a Bianca e a Vicky, e quem fez foi a Bianca, e para mim foi impactante, assim, o desafio que é escutar de verdade, assim, escutar profundo, com presença, né? E assim, eu me distraí 2 vezes, assim, uma hora que veio a mensagem do tempo, aí eu fui ler, já não ouvi mais o que ela estava falando. Depois, na hora que o Edu entrou na sala também, já bagunçou tudo. Mas, enfim, deu para fazer mesmo assim. E a outra coisa muito legal, assim, é que a gente fica 2 minutos fazendo pergunta, e quando a gente mudou, né, para recomendação, que difícil que foi virar a chavinha. Eu e a Vicky, a gente demorou um pouco para a gente conseguir fazer realmente recomendação ao invés de continuar fazendo perguntas. Era isso. Veja, aqui é bom essa distinção, porque
Se a gente fala de um designer, ele não é um coach e, obviamente, ele tem muito de instrumental de coaching também, né? Então, não é a nossa intenção que um designer seja um pita coaching, que ele vai dar pitaco na vida das pessoas, né? Falar, faça isso, faça aquilo, faça isso, faça aquilo. Não é desse lugar. O lugar das recomendações aqui é emprestar para o outro um tipo de escuta e um tipo de modelagem do que seria possível, que a outra pessoa, muitas vezes, ou já viu e não tinha tomado em conta, ou não viu ainda. Então, é muito mais um abrir espaço para novos designs possíveis acontecerem. Mas não é recomendação do tipo, faça isso, faça aquilo, porque é a própria pessoa, óbvio, que tem que escolher seu curso de ação, suas decisões. E acho que tem uma coisa que me chamou a atenção nos comentários até agora, o quanto, apesar da grande maioria das pessoas aqui não se conhecerem, foi instalado um espaço de segurança psicológica, onde as pessoas falavam sobre os seus desafios, então se sentiam incluídas ali e pertencendo àquele micro que aparece, que é criado, né, do grupo, do sistema, conseguiram aprender umas com as outras, conseguiram desafiar através das perguntas, e o quanto isso tem a ver, tem absolutamente tudo a ver com o design ontológico. E o quanto a gente, num espaço tão curto de tempo, conseguiu ir em lugares que muitas vezes sozinhos a gente não chegaria. Então, quando eu escuto a Bianca falando de que fracionar, não foi essa palavra, mas quando eu fraciono, o quanto eu diminuo e eu consigo trabalhar numa ótica onde é possível, onde é acionável. Então, quanto isso faz a diferença? E o design tem essa possibilidade, que é criar protótipos. E o protótipo, ele é pequeno, e ele precisa ser rodado rapidamente. Por quê? Porque daí ali você vê o que pode ser feito e o que eu posso soltar. Então, eu vou direto para o lugar que realmente é mais cerne, é mais central. E o quanto isso faz a diferença quando eu estou desenhando novos estados de ânimo. Edu, estava mudo. Você ia perguntar para a Margarita, porque a gente já está agora no momento de começar a fechar também. Isso. Eu acho que se tiver alguém mais que queira colocar, acho que é importante. Eu quero... E Léo? Não, eu quero agradecer a Natânia e a Cláudia. Elas fizeram uma pergunta que eu tinha feito já para mim, né? Mas que eu não dei importância. Que eu não estou soltando e a que porque eu falei do problema pessoal, né? Do casal, né? E aí o que o casal não está renunciando, a que a gente não está renunciando, né? Para ficar nessa posição, né? E acho que essa pergunta é muito forte, né? Assim, muito obrigado. Isso. É ótimo, Léo, muito bom. Bom, alguém mais? Eu gostaria de agradecer as meninas, porque a gente não teve o tempo dessa devolutiva, mas foram perguntas, assim, super poderosas, né, em realmente pouquíssimo tempo. Então, eu fiquei impressionada. O fato de eu virar a cadeira faz total sentido, porque você realmente começa a ter uma escuta diferenciada. Então, isso foi bem interessante. E, às vezes, vem sugestões que você já pensou, outras que você já fez, mas fala, olha, de repente é o caminho, é voltar a pensar fazendo isso. Então, assim, já gera uma série de insights. Acho que... E o que eu também fiquei bastante impressionada é como a segurança psicológica aconteceu desde um primeiro instante, né, em grupo. Isso
que ninguém se conhece aqui, e sem julgamentos, numa escuta, numa presença, de forma muito genuína, e é por isso que acho que saem esses resultados, né? Então, fiquei bem impressionada. E obrigada. Eu quero tomar aqui como para ir fechando. Gente, quando nós lançamos a ideia de trazermos o design ontológico para o mundo, dada essa experiência e tudo isso, a gente está falando de uma nova profissão importante para este tempo. Quando vocês relatam as dificuldades de segurança psicológica, dificuldades nas organizações, e isso que a gente ficou no campo das organizações, porque se a gente vai olhar para as nossas famílias, se a gente vai falar para a nossa comunidade, também temos muitas dificuldades ali. E o designer ontológico, ele chega porque ele é necessário neste tempo para escutar os estados de ânimo que estão presentes, começar a desbloqueá-los, entendendo que existe... Tem muitas outras coisas, mas assim, segurança psicológica, um pensamento de design e um olhar que inclui o pensar, o sentir e o corpo. Quando a gente brinca de virar a cadeira, é porque tem o corpo não pode ser esquecido do processo de aprendizagem, assim como os sermos aprendizes principiantes é fundamental. Então, estas disciplinas de design ontológico comportamental, de times e de cultura, hoje é muito relevante, porque do jeito que a gente fez até agora, não dá mais. Estamos falidos. Mas, quando a gente olha para os estados de ânimo, a gente pode ver que ou estamos resignados, ou estamos, né, acabou, ou a gente tem possibilidades de agir de outra maneira. E é isso que o design ontológico comportamental se propõe, o design ontológico em geral, de comportamento, de time e de cultura. Então, minha gente, olha, estamos encerrando no horário, agradecendo muito a vocês pela participação, que lindo ter aqui vocês de volta, quem veio ontem e veio hoje de novo. Quem chegou pela primeira vez hoje, temos já disponibilizado no grupo de WhatsApp o vídeo do encontro de ontem. Se não está no grupo de WhatsApp, a gente colocou aqui, a Cláudia acaba de colocar o link para acessar o grupo. Quem não acessou o e-book, estão recebendo um presente. A gente acha que é lindo, que é um e-book que fala sobre 3 problemas de design nas organizações, e com uma visão a partir do design ontológico. Aqui está o QR Code para que vocês possam descarregar. Ali vocês vão encontrar um formulário com algumas perguntas. Para nós é importante conhecer vocês um pouquinho mais, escutar como isso está chegando. Então, essas perguntas estão ali e vocês podem descarregar o e-book. E temos o dia de amanhã. Podem convidar amigos, podem compartilhar com pessoas que vocês sentem que vão se beneficiar e que vão querer conhecer mais disto. E esperamos vocês, né? No dia de amanhã, vamos estar disponibilizando o vídeo de hoje, amanhã, e esperamos vocês, então, para nosso terceiro e último dia, onde a gente vai estar aprofundando mais no design ontológico comportamental e no pensamento de design. Tá bom? Então, tenham todos uma boa noite. Coloquem no chat como estão saindo, o que estão levando, como foi esta experiência hoje. E a gente espera vocês amanhã. Obrigado, gente. Boa noite. Obrigada, gente. Abraço, pessoal. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Boa noite. Tchau, gente. Tchau. Boa noite. Boa noite, pessoal. Tchau, tchau. Tchau, pessoal. Até amanhã. Até amanhã. Até amanhã. Boa noite. Boa noite. Boa noite.